haja terra, haja luz, haja mar, haja os animais. Ele liberou uma palavra sobre a minha vida e disse: haja alegria, haja vida, haja renovo, haja algo. Existe algo que Ele plantou em nós. Ele diz pela sua palavra: haja luz e houve luz. Porque é isso que acontece quando Deus fala, acontece. Quando Deus falar algo para você, se prepare para receber. Quando Deus liberar uma palavra para você, se prepare, porque vai acontecer. Eu quero crer que você está ansiosa pelas coisas que o Senhor falou a seu respeito, que Ele ainda não cumpriu. Eu quero crer que talvez todos os dias você espera aquela ligação que você está esperando há tanto tempo. Ela vai chegar, aquela ligação vai acontecer. Porque quando Deus libera uma palavra, nós precisamos nos preparar para receber aquilo que Ele determinou através da sua palavra. Então, pela sua palavra, todas as coisas, Jesus Cristo é o verbo, ou seja, a palavra na qual João, no seu evangelho, faz a referência. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então é nessa palavra que nós cremos, Jesus Cristo é a palavra. E aqui quando nós observamos Paulo fazendo essa descrição a Timóteo, ele faz algumas referências, ele vai trazendo algumas temáticas importantes. Na primeira carta que ele escreve a Timóteo, ele faz essa carta para ajudá-lo a combater os falsos mestres. Paulo ensina a Timóteo também como se deve proceder na casa de Deus. É isso que nós, quando lemos a epístola de Paulo a Timóteo, vamos encontrar ensinamentos que vão nos ensinar a combater os falsos mestres, os falsos profetas, aqueles que têm servido de engano, muitas vezes dentro da casa de Deus. E precisamos ter sabedoria para poder combater isso. É por isso que Paulo escreve ao seu amigo. Já na segunda carta, Paulo está encorajando Timóteo a continuar pregando a palavra. O Senhor está dizendo: continue a pregar. Continue fazendo aquilo que você já está fazendo. Ele está exortando Timóteo, dizendo com toda a longanimidade e doutrina, que é o fundamento, a palavra de Deus. Ele está exortando, mesmo em meio às perseguições, seja fiel ao Senhor. Mesmo em meio às perseguições, porque eu sei que eu e você somos muitas vezes perseguidos, somos contestados, andamos por lugares, estamos em ambientes e somos contestados, perseguidos, ouvimos palavras que entristecem os nossos corações, pessoas que tiram sarro de nós, pessoas que tiram sarro das coisas que nós fazemos, pessoas que pegam trechos dos nossos cultos, a exemplo do que nós vimos agora, e colocam nas redes sociais e fazem momentos de ficarem tirando sarro, tirando proveito de fatos isolados, ambientes, situações, e denigrem a nossa imagem. O que me entristece é que muitas vezes vemos os nossos irmãos na fé compartilhando esse tipo de conteúdo. Eles pegam os nossos cultos avivados e muitas vezes tiram sarro. E eu não sei você, mas o meu coração se entristece quando eu vejo isso. Quando chega até o meu celular, até a minha rede social, de alguma forma, algum tipo de conteúdo tirando sarro de um pastor, de um líder, de uma irmã, de um irmão, que eu sei que é fiel. Mas não tem problema. Porque eu sei que o Senhor está vendo todas as coisas. E naquele dia todas as coisas estarão diante dos seus olhos. Mas é justamente para a irmã, para o irmão que eles tiram sarro, que na hora que as coisas apertam, eles batem na porta para a gente fazer uma oração. E sabe o que Deus está dizendo? Faça uma oração mais poderosa que você puder. Porque é isso que acontece. Eles tiram sarro das irmãs do coque, das irmãs, mas a hora que as coisas apertam, é para a irmã do coque que eles vêm pedir oração.
Eles tiram o sarro dos pastores, dos líderes, mas a hora que as coisas estão difíceis, por favor, pastor, me dê uma palavra, me dê um conselho. E aí nós, com toda a sabedoria, com toda a nossa espiritualidade, nós amamos, nós abraçamos, nós acolhemos. Porque nós não revidamos como o mundo revida. Nós viramos a outra face. Eles batem de um lado, nós viramos a outra, porque é isso que Jesus ensinou na sua palavra. Bem-aventurados mansos, os humildes, e por aí você sabe que o Sermão da Montanha está aí para nos ensinar. É o que Timóteo vai aprender aqui com Paulo, porque Jesus é a nossa base, Jesus é aquele que vai nos orientar. É através dos ensinamentos de Jesus. E você não vai ver Jesus revidando ninguém, não. Você vai ver Jesus pelo poder da sua palavra, curando, libertando, transformando. Eu acho incrível Jesus, porque Jesus, como a gente pode dizer aí, ele vai na jugular. Tem um ditado popular, né, que ele vai na veia, ele vai no profundo, ele chega lá. Quando você lembra daquela mulher samaritana à beira do tanque, ela está ali, ela está indo buscar água num horário diferente, num horário em que judeus e samaritanos não podiam, eles eram inimigos. Mas ela vai num horário em que aparentemente não ia ter problema. E Jesus não chega acusando, Jesus chega fazendo as perguntas certas. Porque é isso que Jesus faz. Quando você quiser encontrar o coração de alguém, tocar o coração de alguém, aprenda a fazer as perguntas certas. E aí Jesus pergunta para ela o que ela estava fazendo ali, aquela conversa, e imediatamente Jesus toca na vida sentimental dela, ela imediatamente expõe, ela mesma joga para fora o problema dela. Porque é isso que Jesus faz. Então nós temos que aprender a ter as palavras certas, as perguntas certas, a usar essa palavra de forma coerente, porque é assim que ela vai produzir o fruto necessário. Amém? Então nós temos que entender que mesmo diante das perseguições, nós temos que continuar pregando a palavra. Foi isso que Paulo ensinou a Timóteo aqui na sua segunda carta. Continue pregando a palavra. Faça o que você tem feito. Talvez hoje você olha, é uma coisa pequena, talvez você não vê muita grandeza aparentemente no que você faz, mas o Senhor está dizendo, continue nessa constância, que no momento certo eu vou alargar, eu vou fazer as coisas acontecerem. Amém? Aleluia. Paulo, quando vai fazer esses ensinamentos aqui, ele vai também assumir os papéis de pai espiritual. Ele faz essa referência e todos nós precisamos de um pai espiritual, um líder espiritual que nos mentorie, que nos transmita conhecimento, que faça um papel de instrutor, porque ninguém nasce sabendo. E é mister que eu e você coloquemos isso diante das nossas vidas. Todos nós precisamos de um líder, de alguém que nos apacente, que nos oriente nos nossos momentos de dificuldade. Nós precisamos entender isso. As palavras dele, pelo mandado de Deus, carregavam autoridade de revelação divina, autoridade espiritual. E aí, como um pai escrevendo para seu verdadeiro filho, as suas palavras têm um tom de afeição e oferecem conforto. É desta forma que Paulo escreve ao seu filho na fé, de forma confortante, de forma autoridade, mas com conforto. É isso que nós precisamos para os nossos dias. Uma palavra de autoridade, não de autoritarismo, mas uma palavra que nos conforte, que venha e preencha o nosso coração. É isso que nós vamos observar nessa palavra. Amém? Jesus nunca deixou de avisar os seus apóstolos, os seus discípulos das dificuldades e perigos que fariam parte desse trabalho. Da mesma forma, nós vemos aqui Paulo instruindo Timóteo, olha, não vai ser fácil. Nós temos que ter isso em mente, não vai ser fácil.
Não vai ser fácil, não está sendo fácil a nossa caminhada. E se a sua caminhada de fé tem sido muito facinho, muito tranquila, talvez exista alguma coisa que está em desconformidade. Mas o próprio Jesus, ele disse na sua palavra que no mundo nós teríamos aflições. Mas também nós deveríamos ter bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu todas estas coisas. Então eu entendo pela sua palavra que os tempos difíceis vão também tornar e trazer homens e mulheres fortes. Os tempos vão também forjar homens e mulheres destemidos. Homens e mulheres, eu sei que nesse plenário aqui, nessa igreja, nós temos homens e mulheres com histórias incríveis, histórias de superação. Se eu parasse para perguntar para cada pessoa aqui, você poderia me dizer: irmã Mariana, durante a minha infância eu passei isso e passei aquilo, eu passei privação de fome, eu passei talvez privação de sono, talvez eu não dormia direito, talvez eu tinha uma relação complicada com meu pai e com a minha mãe, talvez eu apanhava na minha infância. Talvez você teve uma infância difícil, de abusos emocionais, talvez até sexuais, eu não sei, físicos. Mas acredite, em todas elas o Espírito Santo de Deus esteve com você. Porque nós não estamos isentos de passar perseguições, de passar provações. E Paulo está determinando isso nessa palavra. Ele está dizendo, quando você vai ler aqui o capítulo 3, você vai ler aqui, nos últimos dias, no início ele vai colocar que haveriam dias trabalhosos, dias difíceis. Ele está contextualizando a dificuldade daquele tempo, a dificuldade para Timóteo, para que ele entendesse. Mas que diante de todas essas coisas, só existiria um caminho, que era a palavra de Deus. E se ele quisesse combater todos os amantes de si mesmos, os avarentos, os presunçosos, os soberbos, os blasfemos, os desobedientes a pais e mães, os ingratos e profanos. E também, Timóteo, se você quiser combater aquelas pessoas sem afeto natural, os irreconciliáveis, os caluniadores, os incontinentes, os cruéis, sem amor para com os outros. Também, Timóteo, haverão no meio de vocês traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Meu Deus. Eles estarão no meio de vocês, eles terão aparência de piedade, mas negando a eficiência dela. Destes, afasta-te. Você certamente olha para esse texto e você se identifica de alguma forma com esse tempo presente, em que nós estamos no meio de pessoas assim. Muitas vezes nós convivemos com pessoas assim, pessoas da nossa família, pessoas do nosso convívio, pessoas que estão perto de nós, mas que amam mais os deleites do que a amizade com Deus. Orgulhosos, pessoas soberbas. Aleluia. É por isso que nós precisamos olhar. Olha o que ele continua dizendo: afasta-se destes. E aqui, no versículo 14, que eu acho lindo, já iniciando essa reflexão, quando ele vai dizer: olha, Timóteo, você permaneça naquilo que aprendestes. E aqui eu acho muito interessante, porque ele ensina a fugir dos falsos, de todas essas classes de pessoas que conviviam naquela época. E aqui ele vai dizer: você permanece naquilo que você aprendeste. O que eu acho interessante é que
Não foi Paulo que ensinou isso a Timóteo, mas ele havia aprendido isso com a sua mãe, com a sua família. Ele já havia aprendido. Paulo só está dizendo: ei, Timóteo, lembra aquilo que você aprendeu lá atrás com a sua mãe, com a sua avó? Lembra daquilo? Você lembra? Aquele ensinamento, aquilo. Ei, eu não estou falando de saudosismo, porque a gente não pode ver de saudosismo. Eu estou falando de raiz. Eu estou falando de raízes profundas. Não é saudosismo. Nós não podemos ser uma igreja saudosista. Porque no meu tempo, irmãos, e era um tempo glorioso. Eu lembro que eu dormia embaixo, eu falei ontem aqui, em banco de madeira, cresci dormindo embaixo de banco de igreja. Passei a minha adolescência na igreja ensaiando, no grupo dos adolescentes, no grupo dos jovens. Fiz jogral, as irmãs fizeram jogral aqui hoje. Olha, é raro a gente ver jogral. Parabéns para as irmãs. Gastei a minha vida aos pés de Jesus. Não me arrependo e jamais me arrependerei. Mas infelizmente nós sabemos que nós estamos diante de uma geração que está desprovida dessa base, dessa doutrina, dessa raiz que nós temos e muitas vezes não valorizamos. Me preocupa as futuras gerações. Me preocupa a geração do meu filho. Porque eu me preocupo e eu me pergunto: Senhor, daqui a alguns anos, quem estará ensinando para ele na escola dominical? Quem serão os pregadores do futuro? Mas eu quero crer no nome de Jesus que Deus já está levantando, que Deus já preparou homens e mulheres. E eu quero crer no nome de Jesus que o meu filho vai levar a palavra. E ele vai ser um pregador, porque ele já foi liberado uma palavra profética sobre ele, de que o Senhor vai usá-lo de forma extraordinária. Eu creio. Mas nós não podemos fechar os olhos para aquilo que nós vemos hoje, porque são tempos trabalhosos, é difícil. Então eu estou falando aqui, você, como Paulo falou a Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu. E eu entendo aqui também que nós temos a fé daqueles que receberam das suas mães. E por que eu estou falando isso? Porque nós sabemos, os estudos demonstram isso. Uma grande porcentagem da igreja, mais de 70% da igreja, as estatísticas mostram isso. As pessoas, os crentes, a grande maioria deles desfruta da fé daquela irmã, daquela mãe que nunca parou de orar, que nunca parou de jejuar, que sempre buscou e falou a verdade. Homens e mulheres que sempre foram ponta firme. Se eu estou aqui nesta igreja hoje é porque eu tive uma senhorinha ponta firme, que foi a minha avó. Hoje ela está com seus 75 anos, antes de vir para cá, ela colocou a mão na minha cabeça, chorou ali, ela derramou as lagrimazinhas dela, falou: Senhor, abençoa a minha netinha. Usa ela lá em Paranaguá. Falei: vó, assim a senhora não me aguento. Nós devemos muito a essa geração. E às vezes nós não valorizamos. Quando você vai ler a palavra do Senhor no livro de Tito, capítulo 2, nós vamos ver ele dando a seguinte instrução: as mulheres mais idôneas, as mais experientes devem aconselhar as mais... Olha lá, está na tela. Nós devemos muito a esses cabelinhos brancos, a essa experiência. Às vezes a minha avó chega para mim: vó, me conta, como é que a senhora lavava roupa na sua época? E ela falava para mim que ela lavava roupa na pedra, na beira do rio. E eu com a minha Brastemp lá fico murmurando quando ela quebra. Vó, quando a senhora casou, onde a senhora foi morar? Como era o seu colchão? Eu fui morar num paiol lá que tinha na fazenda do meu sogro. E colocou lá eu não sei explicar o nome lá, um saco de alguma coisa lá. E ela foi dormir lá. E eu reclamo da minha cama king size. Aleluia!
Se tem algo que a minha geração, a nossa geração tem que ter, é respeito por esses homens e mulheres de Deus que trilharam caminhos árduos. E se nós estamos sentados confortáveis aqui, é porque eles sofreram. Então, quando eu chegar em Curitiba amanhã, eu só quero abraçá-la e dizer: vovó, a sua netinha chegou, o Senhor abençoou, foi uma bênção aquele congresso. Porque cada um de nós aqui tem alguém que pegou na nossa mão. Assim como Paulo pegou na mão de Timóteo, eu estou aqui porque alguém pegou na minha mão e me trouxe para o altar. Alguém que não desistiu de mim. Alguém que falou para mim: filha, você não é todo mundo, você não faz o que todo mundo faz. Porque a minha avó é aquelas irmãs da Assembleia de Deus. Tem alguém da Assembleia de Deus aqui? Ponta firme. Até hoje, quando de alguma forma eu chego assim, talvez meio estranha, ela está errada. Também, eu já tinha te falado. E a gente tem que engolir seco. Porque tem unção, é a voz de Deus bradando. É isso. Então, assim como Paulo esteve ali, acolhendo, trazendo essa palavra, eu e você precisamos permanecer naquilo que nós aprendemos. É a nossa base, é a nossa raiz, é aquilo que a gente não abre mão. Às vezes as pessoas até vêm querendo trazer conceitos, contar historinha para nós. Eles vêm contar umas historinhas, querendo nos ludibriar, trazer não, mas vamos por aqui, acho que aqui está mais legal, vamos tentar por aqui. Eu falo: não, eu vou ficar no que eu aprendi. Eu vou ficar por aqui, porque aqui eu acho que eu estou mais segura, eu estou mais tranquila. Porque é isso que eles estão fazendo com a palavra de Deus hoje. Eles não estão mais ficando no que eles aprenderam, eles estão transformando em novas teorias, novas ideologias, novas modas. Eles estão colocando a palavra de Deus, adaptando a palavra de Deus à sua maneira. Por isso que eu falei que os tempos são trabalhosos, vai ser difícil. E se você está preparado, aperte o cinto, porque vai estreitar. E ele continua: você deve permanecer naquilo que você aprendeu, naquilo que você foi inteirado, sabendo de quem você aprendeu. Valorize aqueles ensinamentos do primeiro amor da sua vida, lá atrás, quando Jesus tocou no seu coração, quando nós não tínhamos desculpas para vir para a igreja, quando nós não arranjávamos desculpas, porque se tem uma coisa que talvez nós temos muita facilidade em fazer hoje, é isso. Eu lembro que na minha época de juventude, não tem como nós não sermos saudosistas, vamos voltar no que nós aprendemos. Eu não ia para a igreja de carro, eu ia para a igreja de a pé, e a minha igreja lá onde nós congregamos tem uma descida para descer e depois tem uma subida para o quê? É até um pleonasmo vicioso aqui, mas tudo bem. Para descer e para a mesma que eu desço, eu tenho que subir depois. E se eu não quiser subir, tem uma outra do lado que é subida também, ou seja, tem que subir. E eu não reclamava. Eu não reclamava para ir para o culto. Eu não via problemas. Talvez porque eu era mais jovem, não sei. Mas hoje, às vezes, quando dá algum problema no carro, quando a gente tem que abrir mão de um conforto, Deus, mas acho que o Senhor vai me entender. Hoje, Senhor, mas veja bem, agora eu queria ir de carro. Porque a gente vai fazendo concessões, a gente vai abrindo mão. A gente vai trocando a presença de Deus por um carro. A gente às vezes vai trocando as coisas que a gente aprendeu que eram inegociáveis, e a gente vai negociando. A gente vai colocando Deus assim, meio que numa prateleira, e a hora que a gente quer, a gente vai lá, e agora eu vou acessar as coisas de Deus. E aquele Deus que era a prioridade, que era o tudo, ele começa a ficar num ambiente meio secundário.
Mas a minha palavra e a tua palavra diz em Mateus que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. E todas as outras coisas vêm depois, vai ser acrescentado. Primeiro nós temos que dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Primeiro, e eu não sei você, mas o nosso coração tem que palpitar. Quando a gente ficar sabendo que tem culto, o nosso coração tem que começar a queimar, tem que começar a palpitar. Se o teu coração não está queimando, se o teu coração está ficando meio complicado, não está mais querendo vir para o culto, não quer mais saber das coisas de Deus, existe alguma coisa errada em você. Mas eu quero crer no nome de Jesus que isso vai ser rompido hoje, pelo poder dessa palavra. Hoje a gente divide a nossa rotina com tantas coisas. A gente divide Deus com tantas coisas. Mas Deus é o primeiro, Ele é a prioridade. Então Timóteo é instruído por Paulo nesse sentido: permaneça naquilo, permaneça. Fique naquilo que você aprendeu. E desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. São os rudimentos, é aquilo que eu aprendi. E a gente aprendeu, sabe por que a gente aprendeu? Porque a gente memorizou, porque isso foi gravado lá na nossa mente. A gente ouvia, a gente cantava, a gente ouvia. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, a gente ouvia e aquilo entrou e a nossa mente gravou. Mas sabe como é que as novas ideologias vão se fundamentando e vão entrando na nossa mente? Da mesma forma, ouvindo. A gente começa a ouvir novas ideologias, a gente começa a ver na mídia, a gente começa a ver nas redes sociais, a gente começa a ver nos livros, a gente começa a ver na faculdade, a gente escuta um dia, mas isso é estranho. Mas a gente escuta pela segunda vez, aquilo já não é mais tão estranho, porque você já está assimilando. A sua mente já tem isso, já começa a trabalhar isso dentro e vai guardando isso dentro da sua memória. E é dessa forma que nós vamos aprendendo a introduzir problemas e situações, ideologias, doutrinas, falsas doutrinas, que outrora eram inegociáveis, como eu falei aqui, passam a ser relativizadas. Mas veja bem, é assim mesmo, agora é assim. E a gente começa, e na realidade a gente até já naturalizou muitas coisas. Muitas coisas que a palavra de Deus diz que é pecado, hoje a gente agora já deu uma tranquilizada. E aí nós estamos vendo conflitos, inclusive nas mídias, não tem como não falar sobre isso. De pastores, ensinamentos, igrejas, refutando essa palavra, essas ideologias contrárias. E chegou esse tempo. E chegou esse tempo em que nós não vamos mais poder abrir mão daquilo que nós aprendemos. Não dá mais, nós não poderemos. Se eu e você quisermos entrar no céu, nós vamos ter que pregar a palavra. Nós teremos que falar a verdade. Mesmo que talvez eu e você tenhamos pessoas da nossa família que desfrutem de práticas pecaminosas contrárias à palavra de Deus, nós temos que amar mais a Deus do que até a nossa família. Nós temos que pregar. Amém? E aí no verso 16, ele vai dizer que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Toda escritura. Eu vou repetir, toda escritura. É claro que naquele momento o que Timóteo tinha era um fragmento da palavra de Deus. Ele não tinha, até esse momento, eles não tinham ainda todo o cânon sagrado, até porque eles estavam construindo
Os autores estavam ainda num processo de inspiração, de sopro, de respiração de Deus para escrever a palavra. Mas ele está dizendo que toda a palavra de Deus, ela é inspirada. E o que nós vemos hoje, se nós aplicarmos isso dentro de uma literalidade, algumas crenças, elas desconsideram o Novo Testamento, ao passo que algumas crenças desconsideram o Antigo Testamento. Mas nós acreditamos na Bíblia como um todo, porque toda a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. Eu vejo Jesus Cristo de Gênesis e Apocalipse. Os judeus, por sua vez, não acreditam que o Messias, que já morreu, já ressuscitou, veio, operou milagres. Eles não acreditam, eles estão lá naquele muro ainda, clamando, suplicando por aquele que há de vir. Mas ele já veio e nós acreditamos que toda a Escritura, ela é plenamente inspirada por Deus. Então nós não podemos pegar fragmentos da Bíblia. Não viva de fragmentos, viva de forma completa. Pregue essa palavra na sua integralidade. Ele está dizendo, toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. Ele precisava utilizar esses recursos para que Timóteo pudesse confrontar as falsas doutrinas daquele tempo, para que eles entendessem. E ele continua dizendo, ela foi plenamente, divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. E aqui fala da sua utilidade, dos ensinamentos que eu e você devemos vivenciar todos os dias e aprender. Fala da utilidade da palavra do Senhor. Muitas vezes o povo erra porque falta conhecimento. Quantas vezes eu e você erramos porque nos faltava conhecimento? Mas hoje nós temos um tempo diferente, em que nós temos muito conhecimento e talvez pouca aplicabilidade da palavra. É o que acontece com a geração dos mais novos, a geração X, a geração Y, Z, os millennials, os mais novinhos. Eles conhecem tudo, dentro dos celulares, dos smartphones. O meu filho tem 6 anos de idade, certamente no meu celular hoje eu tenho mais fotos do meu filho do que todo o acervo fotográfico de uma idade média toda. O que é isso? É a tecnologia. O conhecimento está diante das nossas mãos, mas esse conhecimento hoje, esse excesso de conhecimento, essa infoxicação, que nós estamos intoxicados de tanto conhecimento, está fazendo essa geração perder o foco. Então tudo bem, eu sei um monte de coisa, mas no que eu vou seguir? Qual é o caminho? Qual é o propósito? Para onde eu vou? Eles não sabem. Porque eles têm muito conhecimento. Eles procuram no Google, eles têm no Google. A gente também, hoje a gente pode aproveitar, a gente tem no Google, mas o que a gente faz com isso? A gente conhece, mas como que a gente aplica? Você só vai descobrir isso buscando a face do Senhor. Entendendo de Deus, Senhor, ok, eu tenho todo esse conhecimento, mas vamos lá, me ajude aqui, qual é o meu propósito, qual é o meu chamado? Vamos lá, vamos afunilar aqui, Senhor, porque eu não posso ficar nesse emaranhado. O povo perece porque falta conhecimento. Mas hoje o povo está perecendo porque não está sabendo aplicar a palavra. Está aplicando a palavra para os seus próprios deleites, está aplicando a palavra, está distorcendo a palavra. Nós conhecemos tanto da palavra, tanto da teologia, daquilo que a gente, dos livros, mas muito pouco de Deus. E é mistério, é necessário que nós estudemos mesmo, e a igreja precisa crescer na graça e no conhecimento. Isso é uma igreja equilibrada. Graça, conhecimento. Você sabe a letra, mas você é cheio do Espírito Santo. O Senhor te dá uma revelação, mas você fala em línguas.
a distribuição dos dons, precisamos cada vez mais buscarmos os dons do Espírito, que são manifestados na igreja, e é necessário que isso aconteça. A geração de hoje nem sabe mais o que é dom. Nós precisamos voltar a falar sobre os dons espirituais. E aí, fica vazio. Mas ele está dizendo que essa palavra, divinamente inspirada, ela é proveitosa, ela nos ensina. Porque Jesus ensinava pela sua palavra. Ele usava parábolas para ensinar o seu povo, recursos, a pedagogia ou a andragogia de Jesus servia a esse propósito. Ei, eu vou precisar desenhar para vocês aqui, para que vocês entendam. Eu vou usar uma metáfora, uma analogia, e aí você vai ver as parábolas maravilhosas de Jesus, que nos ensinam, nos inspiram até hoje. Essa é a palavra viva. A palavra de Deus, ela é um livro atemporal. Glória a Deus. O Salmo 119 diz que eu guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quantas vezes você ficou quietinho, quietinha, guardou a palavra, mas não pecou? Foi uma batalha, mas você não pecou. Ainda no Salmo 119 ele vai dizer: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Palavra maravilhosa. Palavra que nos toca, palavra que nos lê. Deixe que essa palavra leia você. Deixe que essa palavra leia você. É que às vezes a gente pega a palavra e a gente fica assim: Senhor, então fala comigo agora, fala comigo. Eu não estou dizendo que Deus não possa fazer isso, amém? Senhor, eu vou fechar os meus olhos aqui, a hora que eu abrir a palavra, eu vou abrir e... Não é isso. Deixe que o Espírito Santo brote uma palavra revelada no seu coração. Vamos nos preparar para ler essa palavra, para estarmos aqui debruçados sobre ela. Salmo 119 diz assim ainda: a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Você quer ter mais experiências com Deus? Se aprofunde nessa palavra. Eu lembrei de algo extraordinário aqui, que na minha infância, eu tive a minha avó e também tive a minha bisavó, que faleceu com 100 anos de idade. Um privilégio. Uma senhorinha crente também, uma bênção. E eu nunca quis ser pregadora da palavra. Eu nunca falei para o Senhor: Senhor, eu gostaria de pregar, nunca. Mas eu lembro que na minha infância, quando eu tinha a oportunidade de estar com a minha avó, que ela veio morar conosco desde que o meu bisavô faleceu, eu lembro que eu ia no quarto dela e eu abria a palavra. Eu abria a palavra e sempre era ali em livro de Ezequiel, Casa Rebelde. Falei: Jesus, Casa Rebelde com 7 anos de idade. E eu começava ali, eu lia aquela palavra, eu falava. Hoje eu entendo que o Senhor estava me treinando ali no quartinho da minha avó, e ela era a minha plateia, ela é só ela. Eu estava ali, e o tempo foi passando, até que chegou um momento em que o Senhor liberou uma palavra e disse: agora você vai. O Senhor vai começar a dar experiências a pessoas aqui. Ele vai começar a revelar coisas para você. Ele vai te dar sonhos. Porque às vezes a gente não quer fazer algo, mas Ele quer. Você não pediu, mas Ele está plantando algo no seu coração. Porque é Ele que vai fazer, é Ele que vai colocar você, é Ele que vai te levantar, é Ele que vai colocar o desejo do chamado no seu coração. É Ele que nos capacita. Amém? E Ele continua: essa palavra, ela é proveitosa para ensinar, ela é útil, ela vai favorecer o ensino, mas ela também vai nos repreender ou nos redarguir.
É a palavra que nos repreende, que nos ademoesta, que nos corrige. Só que a palavra redarguir aqui está dizendo que ela faz isso de forma bondosa, de forma amorosa. O que é isso? Até a palavra exortação, porque o Senhor exorta. Nós talvez entendemos essa palavra de forma pesada, mas Ele exorta com amor, porque Ele ama, Ele corrige aquele que Ele ama. E não tem nada melhor do que ser corrigido pelo Senhor, ser exortado na verdade, e saber que depois daquelas palavras difíceis, muitas vezes de ouvir, nós seremos libertos, nós seremos livres. É necessário. Nós não podemos viver de elogio o tempo todo, não. Nós precisamos de pessoas que digam que nós estamos errados. Viver de elogio é muito bonito, é muito fácil, mas você já viveu de glacê? Você já comeu bolo com muito glacê? Dá enjoo. Agora, o que eu e você precisamos é de uma palavra de correção. Ei, filha, mude a sua rota, não vá por aqui, não faça assim, venha para cá. É o que Romanos 12:2 vai dizer, que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas devemos ser renovados o nosso entendimento. Eu não estou dizendo que você tem que abrir a sua mente, não é disso que eu estou falando, é renovar o entendimento. É mudar a visão, é metanoia, é mudança de mente. É isso que vai promover em você aquele caminho que você vivia. A sua mente vai ser iluminada e as coisas vão começar a acontecer. Então Ele corrige, Ele está nos corrigindo nesta noite. Se você tem algo que está em delito, está falho na presença do Senhor, é uma noite de correção. É uma noite que você precisa ser corrigido com amor pelo Senhor que te ama, que verteu o sangue precioso dele na cruz do Calvário. Ele não quer ver você andando por esse caminho errado, Ele quer que você ajuste a sua rota nesta noite. Correção de rota. Desobediência às ordens de Deus. Divinamente inspirada para ensinar, para repreender, para nos corrigir. Aquele que está em pecado, aquele que está em desconformidade com a palavra. E ele diz na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Se você sabe de alguém que está tomando um caminho errado, faça isso com amor. Chame essa pessoa com amor e nós vamos vencer o mal. Aleluia. E por fim ele continua dizendo: para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E aqui a palavra que o Senhor disse ao meu coração: santidade. Santidade. Santidade convém à igreja do Senhor. Instruir em justiça, aplicar a justiça de Deus. Ele é santo, Ele é justo, Ele é poderoso, Ele é tremendo, Ele não falha e tem o prumo de Deus nesse lugar. Porque nós vamos viver em santidade, porque sem santidade nós não veremos ao Senhor. Esteja em pé no seu lugar. Sem santidade nós não veremos o Senhor.
Aleluia. Para instruir em justiça. Fala da sua santidade, da justiça de Deus, porque importa que nós sejamos santos e tenhamos uma vida reta perante Deus, porque santidade convém ao Senhor. E ele continua e conclui esse capítulo dizendo: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Com bom ensinamento, corrigido, com seu caminho ajustado, corrigindo a sua rota, corrigindo os seus pensamentos, permanecendo naquilo que você aprendeu. Eu e você estaremos equipados para realizar a obra que o Senhor colocou nas nossas mãos. O temor do Senhor está sobre esta igreja. Eu e você vamos sair equipados nessa noite. Oh, Espírito Santo. Santidade. Vou deixar você adorar um momento. Aleluia. Aleluia. Clame comigo, igreja, clame comigo. Quero saber se nós temos alguém nessa noite, a primeira pessoa que quer entregar sua vida a Cristo nessa noite. A igreja clame comigo, a igreja clame comigo. Aonde está você que quer se reconciliar com Cristo, que quer entregar o seu caminho a Jesus nessa noite? O Senhor já fez algo extraordinário nesta tarde, na vida daquele jovem. Mas se você quiser, Ele faz agora na sua vida. Levante sua mão, quero conhecer você que quer entregar a sua vida a Cristo. Aonde está você? Aonde está você? Venha. O Pai te espera nesta noite. Onde está você? Venha. 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 A igreja clama, a igreja clama. Aonde está você que quer entregar sua vida a Cristo? Aonde está você que quer entregar sua vida a Jesus? Aleluia. Aleluia. Toca nos corações, Jesus. Aonde está você? No segundo momento eu quero orar por você. Quem não é batizado no Espírito Santo, levante a mão, quero conhecer você. Venha à frente. Nós queremos orar por você. Venha, venha, você que quer ser batizado com o Espírito Santo. Venha, venha. Venha. Oh, Jesus. Aonde está você? Aonde está você que quer ser cheio do Espírito Santo? Venha. Venha à frente, venha, 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 venha. Oh, Espírito Santo. Isso. Quero pedir para que uma irmã bem cheia do Espírito Santo venha orar por essas irmãs aqui agora. Venham. Encontre uma. Comece a clamar agora. Aleluia. Aleluia, venha, venha. Deixa o Espírito Santo agir nesta noite. Deixa o Espírito Santo agir nessa noite.
Tem mais pessoas chegando aqui nessa noite que querem ser batizadas com o Espírito Santo. E eu creio por essa palavra. Eu creio por essa palavra. Oh, xarabá, chorabá, calabá, chorabás. Oh, tem uma irmã aqui ainda, aqui ó. Comecem a clamar, as crianças, temos crianças aqui. Vocês creem que Jesus batiza crianças com o Espírito Santo? Oh, rabá, chorabá, calabá, chorabás. Comece a clamar, você que não é batizado, comece a dar glória, comece a dar glória. E se você é batizado, comece a orar em línguas agora aí no seu lugar. E nós vamos encher esse lugar de glória. Não pare de adorar. Existe um Deus do céu, que a letra no papel não pode descrever. Sim, não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Meu Deus, Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Continue adorando, continue glorificando. Foi na luta sem lutar, fez a luta e faz. Você que precisa de uma cura nessa noite, olha só. Jeová, Deus de vida, de vitória. Jeová, Deus de paz. Jeová, vai mudar nessa noite. Hoje aqui, e o Confadep vai cantar. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Surimi calava, faz a água subir. E se Ele soprar, em nome de Jesus, receba a cura, receba a cura. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus, Deus e meu irmão. Meu Deus! Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Com o melhor fôlego, Jeová, Deus de vida, de vitória. Oh, músicos, sejam cheios. E quando você toca o seu instrumento, Ele te renova. Ele entra na sua casa, Ele entra na sua família. A sua história hoje aqui. E quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz promessa entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama o som. O seu braço é capaz de parar o trovão.
Deus como Jeová, não há 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 Deus como Jeová. Não há Deus como? Não há Deus como Jeová, 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 não há Deus como Ele vem! Brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu vou ouvir, um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvar. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Aleluia! Você pode marchar no seu lugar, você pode marchar. Estes são os dias de Elias, pregando a palavra de Deus. E estes são os dias de Moisés, justiça reinando hoje. E estes são os dias de hoje, o mundo vive em escravidão, mas nós somos os pregadores, anunciando a volta do Rei. Canta, igreja! Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Estes são os dias de Ezequiel. Vai voltar a viver. Os ossos voltaram a viver. Profetiza! E estes são os dias de Davi, erguendo um templo de louvor. E estes são os dias da ceifa, os campos já brancos estão. Mas nós vamos, e nós somos trabalhadores leais.
como Jeová. Não há Deus como Jeová, 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 não há Deus como Jeová. Como Jeová, não há Deus como Jeová, não há Deus como Jeová, não há Deus como Jeová. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a chover meu consome, grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a chover meu console, grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, vamos orar para agradecer. Pai, aqui está a tua igreja, aqui está teu povo, Jesus. A tua palavra foi pregada a Jesus nessa noite. A tua palavra é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada, uma de dois gumes. A tua palavra é inspirada a Jesus. Cura, Jesus, obrigada. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite. Porque o Senhor batizou com o Espírito Santo, porque o Senhor renovou, porque o Senhor fortaleceu, porque o Senhor curou, porque o Senhor salvou, porque o Senhor fez maravilhas. E a eternidade vai revelar, Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus pela presença maravilhosa do Espírito Santo em nosso meio. Nós pudemos sentir a presença do Senhor. Nós queremos aqui louvar a Deus por tudo que o Senhor fez. Agradecer a Deus pela sua palavra e por tudo que Ele operou. Amém, irmãs? Já quero aqui agradecer a cada irmã que está aqui, a cada irmã que chegou, irmão, jovem, adolescente, nossos pastores do nosso campo, nossos obreiros, nosso pastor presidente, sua esposa, irmã Michele, mais uma vez quero agradecer de coração, pastor, nosso pastor André, irmã Tati. Queremos louvar a Deus pela vida da nossa irmã Mariana, que aceitou o convite, está aqui conosco, pela vida do seu esposo, do seu filhinho, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, seu ministério, que faça frutífero cada dia em nome de Jesus, amém? Amados, amanhã já foi orado, amanhã nós teremos a manhã missionária, a partir das 9h30 da manhã nós estaremos aqui. As irmãs venham, nós estaremos louvando ao Senhor de preto, de lencinho verde.
Teremos a palavra ministrada pela irmã Lucivaz amanhã. E à noite também teremos o culto. Vamos começar às 19 horas o culto, louvando a Deus. Estaremos aqui também no último dia, né, irmãos? O finalzinho da festa. E a nossa irmã Regina, ali de Curitiba, também estará ministrando a santa palavra do Senhor. Minha gratidão a todos os irmãos e irmãs que ajudaram aí de forma que a gente às vezes nem percebe, não vê, mas estiveram abençoando. Amém, irmãs? Então não esqueça, amanhã a partir das 9h30, venha em jejum, irmã. Faça um propósito de jejum, de consagração, até o término. Apresente ao Senhor hoje à meia-noite e venha aqui em jejum adorar ao Senhor. Ponha um alvo diante de Deus. É uma manhã missionária. Apresente um filho, apresente uma neta para o campo missionário, crendo que Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pensa, do que você pede a Deus, o que você sonha. Não venha por vir. Venha sempre com propósito diante de Deus, e aquele que conhece o som dos corações, Ele fará segundo aquilo que lhe apraz. Amém, amadas? Lá embaixo está tendo uma cantina do Colfadep. Eu passo agora a palavra ao nosso pastor André. Glórias a Deus. A paz do Senhor, minhas irmãs, meus irmãos, amém? Quem promete estar orando, intercedendo pela essa família, pela irmã Mariana, que nos trouxe a mensagem ontem e hoje, digam amém. Aí, irmã Mariana, grande é a responsabilidade de toda uma igreja estar intercedendo por vós, como disse a irmã Lucia, a irmã Rosemaria, né? A irmã Lucia é para amanhã, 9h30, né? Amanhã, 9h30, a irmã Lucia estará conosco. Eu tenho certeza que o Senhor se manifestará poderosamente amanhã também, na manhã missionária. Foi uma manhã missionária que Deus falou comigo, com a minha família. Não muito depois disso nos enviara para a obra missionária. Tivemos 8 anos de bênçãos na obra missionária e depois o Senhor nos enviou para cá para uma grande obra. Eu tenho certeza que não será diferente na sua vida, na vida dos seus filhos, da sua família. Quem pode dizer amém por isso? Dizimistas de hoje, via transferência bancária e Pix, irmão Jean Franco Correia, irmã Elisângela Gomes, irmão Cláudio Solana, também irmã Paula Martins e irmã Janete Amaral. Esses foram os nossos dizimistas. Quero convidar aqui o nosso pastor presidente para estar impetrando a bênção pastoral. Estenda as suas mãos para cá, que o grande amor de Deus Pai, a graça de seu Filho Jesus Cristo e as divinas consolações do querido Espírito Santo permaneçam com cada um de nós, e nós juntos dizemos amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Unidos em Cristo, para fazermos muito mais. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos, um ótimo retorno, uma ótima noite de sono reparador e disposição para o dia de amanhã, se Jesus não voltar ainda esta madrugada, estarmos aqui na presença